Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o guia daqueles que foram escolhidos por Deus, aquele que guiou Jesus por toda a sua vida e lhe deu a vitória, não a vitória neste mundo, mas a vitória por toda a eternidade. E esse Espírito quer guiar você. Esse Espírito venha guiar você. Porque ele nos leva não à conquista do que é terreno, mas do que é eterno. Como é maravilhoso, olha só. Quando Jesus disse assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você pode imaginar o que significa vida e vida em abundância que Jesus se refere? É justamente o que faz o Espírito Santo. Ele nos conduz à vida, não essa vidinha mesquinha que vivemos nesse mundo, não, mas uma vida que tenha a eternidade, uma vida permanente, uma vida eterna, vida com vida, vida com vida, aleluia. Há muitas pessoas que, infelizmente, pegam esse versículo e aplicam-no para conquistarem o reino deste mundo. O reino deste mundo, o reino do mal, o reino do inferno. Será que Jesus nos envia o Espírito Santo para conquistar o que é do diabo? Só pensar um pouquinho. Será que ele nos dá o Espírito Santo para a gente conquistar as coisas desse mundo e ficar ostentando essas coisas nas redes sociais? Será que é isso? Não. Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar, para que nós conquistássemos não o reino do mundo, mas o reino dos céus. Você pode entender? O reino dos céus. Olha só a grandeza que nos leva ao Espírito Santo. A mesma coisa. Olha só. Deus falou para Abraão, olha, Abraão, eu vou te abençoar grandissimamente. Não precisava falar grandissimamente, mas falou. E Abraão, ele estava meio incrédulo, coitado, porque a mulher dele já estava numa idade avançada. Ela era estéril, ele também já tinha uma idade avançada. Mas Deus falou assim, Abraão, dá licença, vem cá. E tirou-o da tenda. Eu posso imaginar, Deus tirou debaixo da tenda, de dentro da tenda, para que ele pudesse contemplar os céus. Aí falou assim, olha, Abraão, olha para as estrelas, conta-as, se é que pode. Você pode imaginar a visão de Abraão, a visão que você pode ter também. Você pode observar, eu não sei como é que está o céu aí onde você está, se tem nuvem, seja lá o que for, mas quando o céu está limpo, estrelado, você pode imaginar, você já viu isso. Então Abraão viu as estrelas e ele falou, Abraão,
assim será a tua descendência. Olha o que Deus promete. Uma descendência incontável, inumerável, impossível de se contar a descendência. Deus estava prometendo uma descendência incontável a um homem que já tinha uma determinada idade, quase 100 anos, e a mulher, ela é estéril, a mulher também já tinha uma idade, já tinha passado a sua época de gerar filhos, ela era estéril. Então, Deus estava prometendo algo infinito que ele podia ver, Abraão, podia enxergar as estrelas. Muito forte isso. Você também pode enxergar, você pode também ter a visão de Abraão, é só olhar para o céu. Deus, você acha que Deus quer te dar uma vida abundante nessa porcaria de mundo? Hein? Pensa comigo. Ele quer te dar o reino dos céus. É isso que ele quer. Por isso que Jesus disse, o que adianta? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essas coisas que, quando a gente pensa, exulta de gozo, de alegria. Por quê? Porque o Espírito Santo esclarece, ele nos dá percepção, ele nos dá discernimento para entender essas coisas, para que a gente não fique olhando para as coisinhas insignificantes desse mundo, que são passageiras. Tudo acaba, tudo cessa. Bem, não é isso que eu queria falar com vocês hoje, não. Eu queria falar, daqui a pouquinho nós vamos estar aqui no templo às 9h30, e eu tenho um recadinho de Deus para você resolver os seus problemas, resolver a sua vida. Os seus problemas, a essência dos seus problemas é a sua vida. Você resolveu o seu problema. Bem, mas o que eu queria falar é que eu estava pensando, meditando aqui na situação dos apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos. Todos os 12 apóstolos, Jesus conhecia muito bem, inclusive Judas Iscariote, que viria a traí-lo. Mas Jesus tolerou a presença de Judas no meio dos demais apóstolos. Ele sabia que todos tinham falhas, defeitos. Todos os heróis da fé tinham as suas particularidades, suas fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Eu também, poxa, quando eu ouço essa palavra, debilidade, fraqueza, eu olho para mim e vejo, poxa, como é que Deus vai usar uma pessoa tão insignificante, tão barro como eu. Mas ele, amiga e amigo, ele não olha o barro, mas ele olha o que está dentro do vaso de barro. Ele olha o coração. Ele olha o coração. É o coração de cada um de nós que ele olha. Judas estava no meio dos discípulos, dos demais apóstolos. Foi nomeado apóstolo. Mas Jesus o tolerou no meio dos seus apóstolos durante os seus 3 anos e meio de ministério. Você imagina como Jesus era tolerante, paciente, longânimo, bondoso. Mas
era Jesus, né? Aí você fala, poxa, mas Jesus era Jesus, o bispo. Mas Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo. Eu sou barro, mas eu sou guiado pelo Espírito Santo, mesmo tendo as minhas debilidades, fraquezas, etc, etc. Eu costumo me definir como o estrume do cavalo do bandido. Eu sou nada. Mas o que faz a diferença na minha vida? Olha só o que Jesus falou para os religiosos. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, sua essência, está longe de mim. Então, no meio dos apóstolos, Jesus via isso, que dentre os 12, apenas, e graças a Deus, só tinha um cujo coração era distorcido. Os demais, com suas fraquezas, com suas falhas, com seus defeitos, Jesus sabia que viriam se consertar, viriam se reparar e seriam usados. Mas Judas não. Judas, ele nasceu mesmo com um problema grave, gravíssimo, a hipocrisia. Porque Judas, qual era a função do Judas ali naquela situação? O que ele fazia? Ele era o cuidador das ofertas. E é isso que eu queria que você pensasse bem comigo, raciocinasse. Ele cuidava das ofertas, do que entrava e do que saía. As ofertas que entravam e as ofertas que tinham que se disponibilizar para comprar comida para os apóstolos. Eles não viviam, eles viviam apenas e exclusivamente do que ali Jesus sustentava. E Jesus não fazia mágica para fazer aparecer comida para eles, pão, água, nada disso. Tinha a oferta que era trazida e Judas foi colocado como o tesoureiro. Agora, presta atenção, por favor, minha amiga e meu amigo, muita atenção. Judas cuidava da oferta, ele via a oferta, ele via o montante de oferta. Ele administrava aquela quantidade de oferta. E ele decidia o que faria com aquelas ofertas. Comprava, vendia, etc. Nada de vender, mas comprava. E ele, iludido pelo seu coração malvado, iludido pelas suas concupiscências, porque quem é hipócrita é fingido, engana, procura enganar os outros. Só que o pior de tudo é que quando a pessoa é hipócrita, a primeira pessoa que ela engana é a si mesma. Esse que é o problema. Judas estava enganando primeiro a si e depois os outros. Jesus sabia disso. Por quê? Porque ele administrava o físico, o material, e o material chamava atenção. O mundo faz isso, o diabo oferece o mundo. O diabo ofereceu para Jesus todos os reinos desse mundo. Essa é a realidade. Quer dizer, o diabo faz a mesma oferta para todos nós. Todos nós.
Judas se encantou com aquele montante de oferta de dinheiro. E ele deixou seu coração apegado àquele dinheiro, à oferta. Quer dizer, ele desviou os seus olhos do Senhor Jesus e focou os seus olhos no dinheiro, que representa o mundo, que representa as vantagens desse mundo, que representa o brilho deste mundo, que representam, digamos, os shoppings, os carros, as casas, iates, e aviões, e isso, e aquilo outro. E quando a pessoa foca, quando a pessoa fixa os seus olhos nas coisas deste mundo, é porque, infelizmente, o coração dela está apegado a este mundo. E como uma pessoa pode seguir e servir Jesus estando com um coração apegado às coisas desse mundo, agarrado às coisas desse mundo? Não dá. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então eu tenho que negar a minha carne, eu tenho que negar aos meus desejos, cobiças, sonhos pessoais, projetos pessoais, para que eu possa seguir Jesus, para que os meus olhos estejam fitos nele e somente nele. Entendeu, minha amiga e meu amigo? É por isso que Jesus disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus o rico. Por quê? Não é porque o rico seja mau, é porque ele confia a sua vida nas riquezas. Ele pensa assim: eu tenho dinheiro, eu tenho a minha vida toda garantida para o futuro, para a minha velhice, mas um dia ele vai descer a sepultura. E tudo que ele tem não vale de mais nada, só vale enquanto está. Ele tem o seu corpo vivo aqui na terra. Depois que passa para a sepultura, não tem mais valor nenhum. Todo o dinheiro, toda a riqueza, todo mundo sabe disso. Então, Jesus sabia que Judas era assim. E Jesus teve paciência com ele. Jesus teve paciência. Olha só o termo, por favor, preste atenção. Jesus, antes de ser preso, ele estava lá no jardim do Getsemane e ele estava orando. Aí aconteceu o seguinte: Jesus falou com os discípulos: olha, ore comigo, vigie comigo. Mas os discípulos, coitados, olha só, os discípulos estavam também dormindo. Aí Jesus, diz o texto aqui, que Jesus, estando a falar com os discípulos para não dormir, ele disse: por que estás dormindo? Jesus perguntou para os discípulos. Os 11, né, porque Judas estava fora do jardim do Getsemane. Por que estás dormindo? Aí ele disse: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E, estando Jesus ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dessa multidão. Quer dizer, Judas estava liderando a multidão, porque sabia que Jesus estava ali. Era Judas que estava guiando aquela multidão. E Judas chegou-se a Jesus
para o quê? Beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. É forte isso. Judas estava tão cego, tão perdido, tão desorientado, que ele se vendeu para os sacerdotes para trair Jesus, para apontar Jesus aonde Jesus estava, para que os soldados pudessem pegá-lo, prendê-lo. E em outro texto, ele disse assim, Jesus disse para ele, amigo, amigo. Jesus o chamou de amigo, porque Jesus se manteve amigo dele até a última hora, até o último segundo. Mas Judas era o seu inimigo, continuava sendo o seu inimigo. Mas Jesus foi amigo dele, quer dizer, tolerou até aquele momento em que finalmente, olha, Judas, com um beijo você me trai. Um beijo. Um beijinho. E é isso que acontece mais nesse mundo. As pessoas beijam entre si, mas o coração está cheio de malícia, de maldade, de fingimento. Beija para tentar agradar. Não estou dizendo que todo mundo é assim, não é. Mas os Judas são muitos. São muito mais os Judas, do que os servos, os seguidores do Senhor Jesus. E por que eu estou falando isso? Para chamar sua atenção de que, mesmo ali, ouvindo a palavra de Deus diretamente da boca do próprio Deus, que é Jesus, Judas não se converteu. Ele se manteve com o coração longe de Deus até o final. E depois, ele mesmo se julgou e se enforcou. Por quê? Porque ele, até aquele momento, estava enganando os outros, mas primeiramente estava enganando a si próprio. Agora, finalmente, teve um fim esse engano quando ele mesmo se condenou para a perdição eterna. Minha amiga e meu amigo, qual é o ensinamento que a gente tira daqui? O mesmo que aconteceu naquela altura, isso acontece dentro das igrejas, das denominações, na Igreja Universal do Reino de Deus. Há sempre os Judas Iscariotes no nosso meio, há sempre joio no nosso meio. Porque onde houver o trigo, ali tem uma semente plantada pelo diabo, que é o joio. Então, o que você vai fazer com isso? Bicho, poxa, eu pensava que na igreja, poxa, todo mundo tinha mesmo coração sincero, porque todo mundo canta, todo mundo ora, todo mundo faz as suas ofertas, todo mundo louva, etc. Eu pensei que todo mundo... Pois é. Aí quando você casa com uma dessas pessoas e você vê que deu com os burros na água, você casou com o joio. Você era trigo purinho, mas casou com o joio, sua vida foi estragada, porque o joio conseguiu amarrar você, prender você. Então, amiga e amigo,
Aprenda essa lição. Avalie o seu coração. Pese o seu coração. Você sabe quando é que a gente tem um coração, quando a gente tem o Espírito Santo, sabe? Qual a identificação, a forma concreta de se ver se tem o Espírito Santo, se está bem com Deus, se está bem, aquecido na fé? É a paz. É a paz. Quem não tem o Espírito Santo não tem paz. Quem tem o Espírito Santo tem paz. Tem paz. Mesmo sendo barro, mesmo sendo cheio de falhas, mas o Espírito Santo dá paz. Está ali com ele. Por quê? Porque essa criatura não tem os seus olhos no dinheiro ou nas coisas desse mundo. Essa criatura tem os seus olhos no reino dos céus. Sua fé, seu projeto, seu sonho é entrar no reino dos céus. É esse o projeto daqueles que têm o Espírito Santo. E tem essa certeza, essa convicção, essa segurança que traz a paz. Quer dizer, você tem essa segurança por toda a eternidade, que lhe dá a paz por toda a eternidade, aqui, começando aqui na Terra. Não é bacana isso? Será que você está entendendo? Eu não sei, eu estou tentando facilitar para você entender. Mas é isso que acontece. Quando a gente tem o Espírito Santo, que é o penhor de Deus, é a garantia de Deus dentro de nós. Isso aí, amiga e amigo, não tem preço, não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo, não tem glória, não tem família, não tem ninguém, nada nesse mundo mais importante na sua vida do que você ter o Espírito Santo. Se você não tem, você quer, você deseja, então você tem que investir toda a sua vida. Você tem que colocar toda a sua vida no altar. E, por favor, preste atenção, quando a gente fala colocar a vida no altar, não é assim, não significa, eu tenho que dar minhas ofertas, eu tenho que dar o meu tesouro, colocar os meus... Você tem que colocar o que é mais difícil, não é o físico, não é o material, mas é o seu coração, seus sonhos, suas vontades, suas cobiças. Você tem que colocar no altar. E permitir que o Espírito Santo venha reinar dentro de você, governar a sua vida, o seu coração. Ele venha governar o seu coração, porque o seu coração não pode ter dois governos, não pode ter dois senhores. Ou você é o Senhor do seu coração, ou o Espírito Santo é o Senhor do seu coração. Se ele é o seu Senhor, se Jesus é o seu Senhor, então o seu coração é conduzido por ele. Ele orienta e você obedece. Que é o que acontece comigo, é o que acontece com a gente que tem o Espírito Santo. E, uma vez tendo a direção do Espírito Santo, você tem paz. Você não fica ansiosa, você não fica nervosa, você não fica preocupada, você não está pensando no futuro. Nada disso. A gente sabe que cedo ou tarde a gente vai ser promovido para o reino dos céus. Invista nisso, minha amiga, meu amigo. Não fique a olhar para o montante, para o que é físico, para o dinheiro, para as vantagens que você pode ter aqui neste mundo. Não engane-se a si mesma, por favor. Não se deixe enganar. Porque antes de alguém enganar os outros, estará enganando a si próprio. Essa é a verdade. Porque assim é o espírito enganador. Primeiro,
ele se engana. Primeiro ele está sendo enganado, ele não sabe. Mas depois ele vai descobrir, como no final Judas descobriu, eu me enganei todo esse tempo. E eu mesmo, e ele não achou perdão, ele não achou arrependimento, e ele mesmo se condenou, porque até aquele momento Jesus foi amigo dele, disse, amigo, com um beijo me traís. Bom, preste atenção, se a sua fé está fria, se você um dia teve uma experiência gloriosa com Deus, você alcançou parte do reino deste mundo, e você estava eufórico, puxa, feliz. Mas com o tempo, você viu que aquela conquista não deu para lhe trazer paz. Pelo contrário, só lhe trouxe amarguras. Se você quer voltar ao primeiro amor, agora às 9h30, nós estaremos trazendo junto do altar as pessoas que estão nessa situação, especialmente aquelas que dizem, bispo, eu queria voltar ao primeiro amor, eu queria voltar, eu queria. Se você quer, então há chance, porque esse seu querer já é um toque do Espírito Santo. É ele que está tocando, batendo na sua porta. Quando Jesus disse, eis que estou à porta e bato, ele faz isso, faz a pessoa querer. Aí eu quero. Se você quer, daqui a pouquinho, às 9h30, nós estaremos aqui no templo fazendo uma oração especial. Não só oração, mas orientando e ensinando você a voltar ao primeiro amor, tá bom? Deus abençoe e até logo mais. Graças a Deus.